Vamos ler a Bíblia agora, Efésios 3, de 14 a 21. Eu acordei era 3 horas. Acordei 3 horas e fui ler esse texto da palavra do Senhor. Quero falar para os irmãos sobre a importância de orar, irmãos. Como é importante orar. Sobre a vida do apóstolo Paulo. Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e que Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Deus é capaz de fazer muito mais, muito mais. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A oração é isso, é invadir essa esfera. Se nós tivermos um pouquinho de fé, nós vamos orar. Porque com um pouquinho de fé, colocado na oração, milagres podem acontecer, milagres podem ser feitos, realizados, vidas podem ser transformadas, famílias podem ser libertas, restauradas, vidas podem prosperar, vidas podem ser curadas, vidas podem conhecer da grandeza de Deus e ser transformadas no corpo, na alma e no espírito. Famílias podem ser transformadas através do perdão, mas para isso é preciso haver alguém que ore. O apóstolo Paulo decidiu orar pelos irmãos da igreja em Éfeso. E ele decidiu orar como? Eu me coloco de joelho. Eu me ajoelho orando. A orar, irmãos, mais do que pedir, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante desse que pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e Ele se coloca em oração. Moody falava que a maior prova de amor que você pode dar para alguém ou para o seu filho é você orar por ele todos os dias. Olha que coisa linda isso. A maior prova de amor que nós podemos dar por alguém. Hoje eu acordei 3 horas da manhã e falei, vou orar. E fui nesse texto. Esse texto é um texto que sempre eu venho, eu visito, eu oro e Deus fala muito comigo nesse texto. Porque, queridos irmãos, a maior batalha espiritual que nós enfrentamos na nossa vida cristã é a batalha da oração.
Às vezes a gente acha que é a batalha da tentação, às vezes é uma provação, é uma inclinação ao pecado. Só que é o seguinte: quando você deixa de orar, você cai. Quando você deixa de buscar, você deixa de experimentar de Deus. Então a maior batalha não é a provação que você vai passar. A maior batalha é você deixar de orar. E pensa quantas e quantas e quantas vezes você vai orar, você pensa assim, alguém pede uma oração para você e você não ora. Eu achei bonitinho que uma criança que eu apresentei alguns anos atrás, eu conheci ela novamente, né? Eu já conhecia, daí eu agora vê-la grandinha, aí ela falou assim, eu tenho uma foto, você me segurando quando eu era bebê. Eu falei, que bênção, que bênção. Aí ela falou assim, você vai orar por mim, tio? Aí eu falei para ela assim, eu já oro por você, todos os dias. E queridos irmãos, eu sei que eu sou muito abençoado por isso. Eu oro por todos aqueles que eu batizei, eu oro por todos aqueles que eu apresentei, eu oro por todos aqueles que eu realizei um casamento, oro por todos aqueles que se converteram, oro por cada membro da igreja. Pastor, mas é muita gente para orar, é muita gente para orar, mas você começa a orar, você não se cansa. Eu acordei 3 horas da manhã, passei o dia hoje, estou tranquilo, estou em paz, porque a oração é experimentar o agir de Deus em nossas vidas, irmãos. Irmão, irmã, aprenda isso, se colocar de joelho diante de Deus. Às vezes a gente passa a noite acordado, preocupado com um monte de coisa, e a gente se esquece aí daquele que pode fazer infinitamente mais, e quem pode fazer infinitamente mais é Deus. Deus pode fazer infinitamente mais. E Ele faz. Isso é maravilhoso. Porque Ele não só pode, Ele faz infinitamente mais. Então, tem o seu caderninho de oração. Eu gosto daquele filme, irmã Edmara, que é Quarto de Guerra. Eu gosto de assistir aquele filme. Acho que a gente tem que orar, tem que fazer aquele lá, sabe? O teu quarto de guerra. Você pega a sua agenda, já vai colocando, coloca os teus planos e coloca as pessoas, o nome delas e ora por elas. Ora, clama o nome do Senhor. Busca a Deus. E quanto mais você orar, mais você vai sentir necessidade de orar. Quanto mais você se colocar de joelhos diante de Deus, mais você vai querer estar diante de Deus e de joelhos diante de Deus. O irmão Augusto frequentou aqui a nossa igreja um período e ele foi lá na Inglaterra e ele foi visitar a igreja onde John Wesley pregava, e foi no quarto onde John Wesley morava. E quando ele chegou lá, tinha 2 marcas assim no piso. E aí as pessoas estavam falando, aquelas marcas são as marcas dos joelhos dele, que ele se colocava em oração. Você sabe o que precisa? Esse mundo precisa? O mundo precisa de homens e mulheres de oração. Porque se você começar a orar na sua casa, você vai ver milagres. Você vai ver Deus agindo. Porque é isso que Ele está dizendo. Eu oro para que vocês fiquem alicerçados em amor. Está vendo? O que vai trazer paz na nossa vida? Não é o dinheiro, não é a viagem, é a oração. É orar por isso. Deus, que haja mais amor. Olha que coisa benção. Que oração poderosa é essa. Deus, que haja mais amor. Haja mais amor, Senhor. Orar para que possamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Orar não é só estudar, é orar. Orar. Pastor, mas o que eu tenho que falar com Deus? Olha, tem um livro do século XV,
que se chama Imitação de Cristo. Lá são 500 orações. Esse livro, eu leio ele de 2 em 2 anos. E leio ele assim, porque ele é um livro que falou muito comigo, a Imitação de Cristo. E esse livro, não se sabe quem escreveu. A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Só que não sabe o nome, essa pessoa não existiu. Então, foi algo que foi achado dentro de uma igreja e estava lá compilado essas orações. E são orações simples, orações pequenas. O que a gente tem que falar, pastor? Leia os salmos, pega um livro de oração, pega um pão diário, leia uma biografia, leia o Peregrino, leia as Crônicas de Nárnia. Isso nos faz conhecer mais a Deus. Mas tenha do seu lado uma agenda para você orar. Orar pelas pessoas. Eu oro pelo porteiro do meu prédio. O filho dele ficou doente, eu orava pelo filho dele. O filho dele foi curado, ele falou assim, nossa, olha, obrigado, meu filho foi curado. Ele lembrou que eu estava orando pelo filho dele. Eu oro pelos meus vizinhos. Eu oro pelo o presidente, por todo o Supremo Tribunal Federal, por todos os nomes desses homens. Estão lá na minha lista. Orar precisa ser o nosso prazer, queridos. Precisa ser a nossa alegria, estar diante de Deus, buscar Deus, porque nós vamos nos encher do amor de Deus, conhecer esse Deus que pode fazer infinitamente mais. Não se esqueça disso. Quando você for orar, você está buscando aquele que pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus pode, Deus quer fazer milagres, Deus quer agir sobre nossas vidas. E é interessante que Jesus ensinou isso aos discípulos, né? Várias vezes ele ensinou os discípulos a orar, ele levou os discípulos lá no Monte da Transfiguração, no Getsêmani. Jesus atravessou o barco e ficou lá orando. Os discípulos estavam lá no meio do barco, Jesus chegou lá no meio da madrugada, ele estava orando, e os discípulos estavam lá, ele estava no meio do barco, e eles estavam lá no meio do mar da Galileia, estava chovendo, estava tempestade, Jesus levantou, orou, e a tempestade cessou. Ele orou para a multiplicação dos pães, ele orou para as pessoas que precisavam ser curadas, ele orou na casa de Zaqueu, na casa do publicano. Ele orou, inclusive, por aquela mulher que ia ser apedrejada. Ele estava ali orando, ele estava lá na sinagoga, ele estava orando e estava observando as pessoas. Ele orou, pegou as crianças e colocou as crianças no meio e falou, deixai vir a mim as criancinhas. Orou pelas crianças. Ele orou pelo seu amigo Lázaro, ele orou pelas irmãs de Lázaro. Ele orou pela mulher samaritana. De madrugada, Nicodemos foi lá, e ele estava orando, e orou por ele também. Quantas e quantos episódios na vida de Jesus nós vemos ele orando. Orar deve ser algo comum para as nossas vidas. Orar deve ser algo fundamental para o nosso coração, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. O que você imaginar na sua vida, Deus pode fazer muito mais. Eu sempre penso assim. Eu sempre vejo Deus fazendo isso na minha vida, na vida de vários e vários homens. Homens que se colocaram à disposição de Deus e Deus fez infinitamente mais na vida deles. Às vezes você está aí matutando, tentando resolver um problema seu, uma dificuldade sua. Faça como Ana, vai lá e se coloca diante de Deus. Deus vai resolver o teu problema. Às vezes você está sendo assim perseguido. Pessoas estão falando mal, estão armando contra você, armando situações. Faça como Daniel, vai lá e ora. Ora. E Deus vai cuidar de você.
Deus cuida daqueles que o buscam, amém, irmãos? Eu acho isso maravilhoso. Quantas e quantas e quantas maneiras. Às vezes a gente se coloca em situações difíceis. E estava lá, Jonas, no meio de uma situação difícil, em rebeldia contra Deus, em pecado. Se você está enfrentando isso, você está longe de Deus, está longe dos caminhos de Deus, talvez hoje é a hora de você lembrar como Jonas, que é buscar a Deus, aquele que pode fazer infinitamente mais na sua vida. E ele guardou a vida de Jonas lá dentro daquele grande peixe. E ainda usou o rebelde. Eu acho maravilhoso isso. Usou o rebelde, irmão Abreu. Foi lá, ele pregou lá em Nínive e a cidade inteira se converteu. Usou o rebelde. Às vezes você está com um filho, querida irmã, que você acha que ele não é uma pessoa que você não vai ter solução. Você conhece aquela pessoa que você fala assim, ninguém vai dar jeito nessa pessoa. Deus pode dar jeito, amém? Deus pode usar essa pessoa como usou Jonas. Deus pode dar jeito. Ora por ele, ora. Clama a Deus, clama a Deus. O profeta estava lá orando e de repente Deus fala para ele, vai lá e fala com o rei, porque o rei está desagradando. Aí Natã se levanta e vai lá e conversa com Davi, e Davi então cai em si, se arrepende, porque ele estava pecando, tinha cometido um pecado gravíssimo. Então, porque Natã estava em oração, a vida de Davi foi transformada. Às vezes você conhece pessoas que estão aí, cegas, estão cegas. Quem vai mudar a vida das pessoas? Não são os nossos argumentos. É o amor de Deus que excede todo conhecimento. Amém? O amor de Deus excede todo conhecimento, toda razão, toda razoabilidade. Não fica pensando, Deus é quem vai mudar, Deus é quem vai transformar. A única coisa que você precisa entender é ter essa atitude do apóstolo Paulo, de se colocar de joelhos diante de Deus e orar pela sua família, tanto os que estão na terra e pelos que vão para o céu. Orar por eles, para que eles possam conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, viver no amor de Deus. E principalmente, que você possa ter experiências com esse Deus que faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Sabe, quando a gente vê que a nossa vida espiritual está bem, quando a gente quer orar. Quando a gente quer orar. E eu queria te desafiar, irmão, irmã, a você ter essa vida de oração. A você buscar essa vida de oração com o Senhor, a buscar a Deus e saber que Deus pode orar. Minha mãezinha não anda, não consegue vir para a igreja. Aí quando eu vou lá, eu falo, mãe, me dá a sua bênção. Aí ela se arruma, imposta aquela voz com toda a autoridade espiritual. Ora por todos os filhos, pelos todos os netos, ora pelos irmãos da igreja que ela consegue se lembrar, mas abençoa cada família da tua igreja, abençoa cada missionário, abençoa, Senhor, todo o teu povo. Deus pode fazer infinitamente mais. Basta você orar. Se nós começarmos a orar, Deus vai agir poderosamente. Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, ó Deus, nesta noite, ó Deus, para orar, Senhor, orar por cada família aqui da nossa igreja, Senhor. Orar por aqueles, ó Deus, que estão enfrentando lutas, ó Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com enfermidades. Abre as portas, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abre negócios para que eles possam prosperar, Senhor. Que ninguém fique sem sustento, Senhor. Oro também, Senhor, para que haja harmonia em cada lar, haja
paz, haja amor, ó Pai, paixão, ó Deus, em cada cônjuge, ó Pai, respeito em cada filho, ó Pai, cuidado de cada pai para com os filhos, Senhor. Eu oro, ó Deus, para que, ó Deus, aqui, ó Deus, cresça um povo de oração, um povo que ame te orar, te buscar incansavelmente, todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Pai querido, nesta hora, ó Deus, eu peço que o Senhor estenda a tua mão, ó Deus, sobre a vinda, ó Pai, de cada irmão, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe, e eu sei, ó Deus, que o Senhor pode abençoar o teu povo. Eu sei que o Senhor pode libertar aqueles que estão necessitando hoje desse milagre, que o Senhor pode curar aquele que precisa hoje da tua mão poderosa. Por isso, Pai de amor, Pai celeste, visita cada vida nesta hora com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.